Pequenas vitórias precedem a conquista. Basicamente é um vídeo anti-imediatismo. Na sociedade ao qual nós vivemos, onde nós estamos inseridos, Instagram, Facebook e redes sociais, a todo momento, pessoas ostentando e mostrando suas conquistas. Isso acaba gerando um sentimento imediatista em quem observa essas conquistas. Porque a todo momento nós não estamos vendo os altos e baixos que levaram essa pessoa a conquistar aquilo. Então acaba gerando um falso senso de imediatismo, onde a gente precisa conquistar logo para poder estar mostrando. E esse vídeo é totalmente 100% contramão disso, porque conquista imediata não existe, e quando ela vem, ela precede a ruína. E eu vou estar mostrando para vocês nesse vídeo. Pequenas vitórias são o que precedem a conquista. É como se você pavimentasse um caminho até chegar ao seu objetivo. Mas veja bem, antes de você conquistar algo ou pavimentar um caminho para conquistar algo, você não pode ficar nessa euforia e essa ânsia de ter. Porque nessa ânsia de ter, cega o seu propósito. Porque de nada adianta você pavimentar uma estrada, buscar uma conquista, se você não tem propósito. E se você fica nessa euforia pelo resultado final, não faz sentido. Você não vai conseguir realmente aquilo que vai te gerar um prazer genuíno, uma felicidade. Você vai conquistar algo sem propósito, ao qual vai ruir. É como se você conquistasse um trono de areia. Afinal, ele desmorona. E você vive sem propósito. E sem propósito, o ser humano é o quê? O ser humano é basicamente nada. O ser humano é triste sem propósito. Nós temos um propósito. Cada um tem um propósito. Então, essa necessidade de seguir o seu propósito é o objetivo dessa pavimentação da tua estrada. Para conquistar algo maior. E esse algo maior, ele vai estar de acordo com o seu propósito. Então, viver nessa euforia e ânsia de ter, mediante a conquista de outros que observamos, ao final não vale a pena. Porque por você observar outros, provavelmente você irá esquecer o seu propósito. Você não irá olhar para si mesmo e enxergar algo que realmente tem valor para você. E você logo fica influenciado por redes sociais, imediatismo e coisas desse tipo, sabe? E ao final você tem uma vida infeliz. Então, segue o raciocínio. Uma vida anti-imediatismo. Por quê? O que vai acontecer? Você tem que pavimentar uma estrada, você tem que seguir. Você vai ter uma ação, você vai ter uma pequena vitória, você vai ter a liberação de dopamina, você vai ter um aumento de motivação e você vai ter mais ação. E o ciclo se repete. Por isso que uma grande conquista, como ela requer um esforço muito grande, não tem como ela ser assim linear. Porque a nossa capacidade, né? Capacidade mental, capacidade humana, ela não consegue fazer um esforço muito longo durante muito tempo, mas ela consegue fazer isso de forma gradual. É como se fosse uma escada e você alcança isso. E é basicamente isso aqui que você vai buscar. É basicamente isso aqui que nós devemos buscar quando temos um objetivo e estamos pavimentando uma escada. Entendeu? Tudo vai requerer tempo. Por quê? Mediante isso aqui que eu acabei de explicar. Essa escada. Porque você precisa trabalhar, descansar, analisar, trabalhar, descansar, analisar. E você vai seguindo nesse ritmo, nesse fluxo, até você conquistar o teu objetivo final. E veja bem, uma conquista rápida e sem base, ela precede a queda e a ilusão. Eu posso dar um exemplo de riqueza. Muitas pessoas que ficam ricas, né, do dia para a noite, acabam não tendo o que fazer, não sabem o que fazer, não sabem como aproveitar essa riqueza e apenas gastam tudo de forma desvairada ou às vezes ostentando, e sabe, e em vez de usar a riqueza para se tornar uma pessoa melhor, ela usa a riqueza para bens materiais e excesso de luxúria, sabe? Não para se tornar algo melhor, e logo esse dinheiro ele não tem uma utilidade. Ele não tem uma utilidade, ele não tem um propósito, ele só caiu de paraquedas ali na tua mão. E isso gera uma perca de valor. Eu posso dar exemplo a vocês, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, um jovem que ganha uma moto. Se ele ganha aquela moto, geralmente, se ele ganhou e não trabalhou para conquistar ela, ele não vai dar valor.
Aí por isso que ele anda muito rápido, por isso que acidentes acontecem, porque o cara não tem valor com o bem, pelo bem dele, entendeu? Pelo o bem material que ele tem. Porque ele não conquistou aquilo, ele não trabalhou pelaquilo, ele apenas caiu de paraquedas na mão dele. Vamos supor que hoje você, sei lá, tenta fazer algum empreendimento e você fez, e tipo, sem querer, na sorte, pura sorte, ele deu muito certo e você ganhou, sei lá, 100 mil reais. Botei um M aqui, mas você ganhou 100 mil reais. Isso foi uma conquista muito rápida. E se você não souber o que fazer com esse dinheiro aqui, ele não tem utilidade. E, consequentemente, por você ter empenhado pouco esforço nele, ele perde o seu valor percebido e você pode cair. E ele pode preceder essa queda, né? E você pode, posteriormente, seguir nessa ilusão, entendeu? E acabando o dinheiro não tendo a utilidade para você. Então, tudo requer um tempo. Por quê? Esse tempo é o tempo ao qual você vai amadurecer, o qual você vai destinar propósito à sua conquista. Porque uma conquista de nada adianta se ela só é um final de uma estrada, não. Ela tem que ser algo que você caminhou, conquistou e a partir dela você faz algo. Porque a vida humana é assim, ela não para, ela não pode parar. Antes de conquistar, é preciso ser. E esse ser, ele é construído aqui, ó, na pavimentação da estrada. Vamos botar aqui coisa que vocês devem gostar muito, né? Ser rico, pá, ficar milionário. Antes de ser milionário, antes de ter, né, a quantia que te torna milionário, você tem que ser. Você tem que entender minimamente dinheiro, você tem que entender minimamente do que você quer fazer. Então, você começa a entender e observar, né? Você percebe que antes de uma grande conquista, tem todo um caminho a ser pavimentado, tem toda uma estrutura, toda uma hierarquia ali que você vai ter de respeitar, onde vai ter momentos de muita euforia e você vai conseguir, momentos de derrota, momentos de superação, momentos de derrota de novo, momentos de mais superação, momentos de derrota e você chega onde você chegou. E isso, esse altos e baixos, que vai começar a afetar o seu ser e vai começar a te transformar. E muitas das vezes você nem percebe. Você só percebe isso aqui quando você para pra olhar e pensa assim, caramba, eu não sou mais a mesma pessoa de 2 anos atrás. Caramba, como eu pensava assim, hoje eu não penso mais. Porque isso aqui é uma evolução verdadeira e gradual. Não é o que hoje mentem na internet, né? Fique rico rápido, aprenda tudo rápido. Mano, não tem como, requer tempo, as coisas requerem tempo e esforço e empenho. Claro que cada um vai ter o seu grau, o seu nível de dificuldade, mas isso é o caminho que todo mundo precisa traçar, independente do seu objetivo. O caminho para uma conquista é pavimentado por altos e baixos, foi o que eu expliquei aqui. E nesse caminho, veja bem, nesse caminho que é onde você vai encontrar a felicidade, que ela vai estar linkada com o teu propósito. Então você vê que a felicidade genuína não é aquele momento que você vai ficar alegre e tal, não sei o que. Não, às vezes tu vai ficar, triste, tu vai ficar cansado, tu vai ficar saturado, mas você vai fazer aquilo porque aquilo te gera uma felicidade sólida, uma felicidade genuína, sabe? Um senso de o que eu tô fazendo tá certo, mais que eu tô cansado, mais que eu não quero fazer, mas eu gosto de fazer isso. Mesmo cansado, mesmo não querendo fazer, mesmo meio hoje de saco cheio, mas eu tô fazendo. Eu tô pavimentando a minha estrada. Eu tô seguindo o meu caminho. Sabe? É como se você estivesse indo pra Roma. Todas as estradas vão levar pra Roma. Mas você escolheu uma e tá seguindo por ela. Entendeu? O que faz a jornada não é o seu final, mas sim o seu caminho. A sua conquista final, ela é um plus. Mas o que vai te dar real benefício, né? O real benefício, o amadurecimento, todo o porte, né? Toda a força, todo o vigor, é a estrada, é o caminho que você percorreu. E a gente tem um exemplo aqui, ó, do Senhor dos Anéis, como exemplo, né? O Frodo e o Sam, eles fazem todo um caminho de altos e baixos, até conseguir chegar no seu objetivo final, que é tentar destruir o anel. E por ironia, por todo esse caminho, quando chega na hora do Frodo destruir o anel, o Frodo não consegue destruir o anel porque ele cede à tentação do anel. Mas por ironia também do destino, o Gollum acaba
pegando o anel do Frodo e sem querer ele cai no poço de lava e destrói o anel. Então, você vê que o objetivo final do Frodo, ele meio que não foi concluído. Porém, a mudança, né? A mudança de ser, a personalidade do Frodo e do Sam também já foram afetadas. Por quê? Porque eles percorreram todo um caminho. E quando eles voltam pra casa, eles já percebem que eles não conseguem mais ficar ali. Eles não podem mais ficar ali. Por quê? Tudo que foi visto, tudo que foi experienciado por eles, não tem como. Eles não conseguem mais voltar à vida normal deles. Eles meio que mudaram, sabe? Foi tanta coisa que eles passaram que eles acabaram mudando. Eles não conseguem mais voltar para sua vida normal. E eles acabam tendo de mudar para a Terra dos Elfos, né? A Terra dos Mortais, mediante as coisas que aconteceram com eles. Mas isso aqui é uma alusão, né, que eu tô trazendo a vocês sobre essa questão do percorrer o caminho. E quando você percorre o seu caminho, isso vai acontecer. E se você tentar voltar a ele, muitas das vezes não vai ter como. Porque a mudança vai estar durante a construção desse caminho, né? A conquista, essas pequenas vitórias, sabe? Quando você segue esse caminho, você vai estar obtendo pequenas vitórias, obtendo pequenas derrotas também. E isso vai te formulando e te preparando para uma conquista final. E às vezes essa conquista não pode acontecer, como aqui no caso do Senhor dos Anéis. O objetivo final ele não acontece, não pela mão de quem seguiu todo o caminho para fazer, mas sim pelo outro, por ironia do destino. Então, a gente consegue perceber isso. E quando ele tenta voltar para casa, ele não consegue, porque ele trilhou um caminho que acabou levando ele a algo maior, entendeu? Transformou ele em algo mais forte, mais experiente. Ele se torna totalmente contrário de um hobbit, entendeu? Ele é um hobbit que é corajoso, é um hobbit que, cara, ele passou por muita coisa. Enquanto os outros são ali tranquilos, só querem beber, comer, e o Frodo já não consegue mais ser assim, nem o Sam, entendeu? Então, essa construção é valorizar o caminho que vocês estão percorrendo, valorizar essas pequenas conquistas, sabe? Valorizar tudo que é pequeno, mas que você sabe que a longo prazo está te levando aonde você quer. Isso é o verdadeiro valor, isso é um verdadeiro propósito, sabe? Isso é a felicidade genuína. Então, sempre leve isso em consideração quando você for tomar uma decisão e você se propor a fazer um projeto. Sempre tenha um propósito final e quebre ele em pequenas partes, como se fosse uma estrada, ao qual você vai caminhando sobre ela e conquistando, tendo pequenas vitórias. Que ao final, essa somatória, essa mudança de personalidade, essa mudança no seu ser, ela vai te levar a algo muito maior. A algo que você às vezes não consegue imaginar. Algo bem superior do que você projetou para si mesmo. E essas conquistas rápidas aqui, elas acabam precedendo a queda, devido à ilusão da circunstância e dependendo da falta de sabedoria, da falta de, sabe, da falta de propósito. Então, esse vídeo é isso. Agradeço por quem ter assistido até aqui. Peço que se inscreva, like e valeu.